Fala, fiel, separei pra vocês aqui dois cortes, o primeiro do Esporte Total da Band e o segundo da Opinião Placar aí. Bastidores ferveram no Corinthians, será que o Augusto Melo vai ser empichado aí? E também tem a informação do Hugo Souza, hein? Será que o Hugo Souza pode sair do Corinthians? O Corinthians que tem até dia 30 aí pra resolver esse problema aí do Hugo Souza, hein? Então é isso, fiel, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo aí. Vamos então falar do Timão, porque o Corinthians agora enfrenta o Vasco neste domingo, mas sem a dupla de ataque titular. Bora ver. E o Corinthians segue a preparação para enfrentar o Vasco neste domingo em Itaquera. Os dois times muito próximos na tabela, apenas um ponto separa o Timão e o Vasco da Gama. Os dois times brigando por vaga na pré-Libertadores da América. O Corinthians terá desfalques importantes para o jogo de domingo. O departamento médico confirmou que tanto Yuri Alberto quanto Félix Torres estão com lesões na coxa. A lesão do Yuri é a mais leve, grau 1. A lesão do Félix é mais grave, grau 2. O Yuri deve ter condições de jogo em questão de 1 semana a 10 dias aproximadamente, portanto, deverá enfrentar o Criciúma no sábado da semana que vem. Já o Félix Torres deverá demorar entre 3 e 4 semanas para voltar a jogar, o que significa que ele só deve voltar a atuar pelo Timão na próxima temporada. Desfalque importante para o jogo contra o Vasco, Memphis Depay, que está suspenso. Em compensação, o Romero está de volta, ele que defendeu a seleção do Paraguai em partidas data FIFA. Portanto, o ataque do Timão para o jogo contra o Vasco deverá ser formado por Romero e o jogador Thales Magno. Agora, uma informação em relação ao goleiro Hugo, que tem os direitos ainda presos ao Flamengo. O Corinthians, como se sabe, tem até o dia 30 de novembro para adquirir 50% dos direitos do goleiro junto ao Flamengo. E o Flamengo acabou recusando pela segunda vez um fiador apresentado pelo Corinthians para efetuar esta aquisição. Portanto, muito provavelmente, o Corinthians terá que pagar 4.800.000 reais à vista para o Flamengo, já que faltam poucos dias, para que o Corinthians possa efetuar esta aquisição do goleiro tão importante nesta campanha do Timão, se salvando, pelo menos por enquanto, da zona de rebaixamento e de qualquer perspectiva em relação à queda para a Série B. Risco de crise pesada no Corinthians. Corinthians também não dá um dia de paz para ninguém. O presidente Augusto Melo já teve um processo de impeachment que poderá ser aberto no Conselho Deliberativo do Corinthians. E se isso acontecer, botaria. Diz que o Memphis Depay pode até ir embora. Aliás, Quesada, não sei de onde veio essa informação. Bom, você deu tantas informações aí. Falou um monte de coisa aí. Não sei de onde veio essa informação. Memphis Depay pode sair do Corinthians se o presidente Augusto Melo for empichado. Olha, Flavinho, eu não tenho essa informação. E nem eu só li. Agora, uma leitura rápida. O Memphis nem sabe. Será que ele sabe a cara do Augusto Melo? Que é Conselho Deliberativo do Corinthians. Outra coisa. Ele tá ganhando uma grana que ele ganharia na Europa. Tá? E ontem, eu tava vendo até lendo sobre isso, ele tá se preparando no Corinthians porque ele quer voltar à seleção da Holanda na próxima data FIFA, que é em março do ano que vem. E o Corinthians convidou o Ronald Koeman, que é o técnico da Holanda, para conhecer as estruturas, assistir um jogo aqui, ver como é que é, porque os caras lá acham que a gente mora na selva, que anda cobra na rua, macaco fica por onde de ninguém prédio em prédio. Não, o europeu acha isso. O europeu acha isso, eles acham isso. Eles acham que a gente é o cocô do cavalo do bandido, entendeu? Isso aí é uma impressão falsa. É isso mesmo, os caras não gostam da gente, entendeu? No futebol, quando o assunto é futebol, os caras não gostam da gente, eles adoram nossa música, a nossa literatura, a nossa arte, eles adoram. Mas quando é futebol, eles já não gostam muito, não. Mas entendeu? Sobre o processo de impeachment, tem informações, na hora que você quiser. Que ele vai sair do Corinthians do impeachment? Quinta-feira é um dia decisivo na história do Corinthians aí. Ô, meu caro Michelete, se a gente puder começar com esse assunto, você me permite? Estou autorizado? Estou autorizado, muito obrigado. É o Corinthians. Claro, o Corinthians vai falar, não fale no Corinthians. Então Se fosse um outro time, ele ia falar não, porque tem que colocar aqui a capa forte. Ele é sempre. Vamos começar com esse pé no acelerador, então. Vamos lá, você falou, hoje é sexta, que você falou que quinta-feira é um dia decisivo para o Corinthians, da semana que vem. 6 horas da tarde, está convocada a reunião lá do Conselho.
já com 9 assinaturas, eram necessárias 70 assinaturas. Não, 70 assinaturas? 70 assinaturas para abrir esse processo de impeachment. Contra o presidente do Corinthians. Contra o presidente Augusto Melo. Quantas tem? São 90. 90 assinaturas. Então, presume-se que esses 90 já estejam garantidos, né? Garantidos no sentido contrários à permanência. Acusação. Aí a questão da vai de bet, né? Essa é uma das questões aí envolvidas. E a vinda do Fred Luz para ser esse CEO, entendeu? Isso daí também está sendo usado aí pelo pessoal do conselho. E Sada, por que o Fred Luz saiu? O que aconteceu? Que ele chegou... Não, oficialmente ele já saiu? Oficialmente ele não saiu, ele tá lá ainda. Então, é isso que eu tô... Na verdade é o seguinte, ele é um CEO, ele não é um CEO oficial. Ele veio por meio de uma empresa. Tá. Que terceirizou lá o departamento, dando ideias de como o Corinthians precisa reagir... Se reestruturar. Para se reestruturar. Sim. Inclusive, no documento oficial, fala em SAF. Fala em SAF, entendeu? Fala-se em SAF, a possibilidade de transformar o Corinthians em SAF. E por meio dessa empresa que tem por trás o Fred Luz. Na realidade, eu vou fazer uma leitura aqui, né? O Fred Luz está mexendo num vespeiro. Porque ele está dando uma sugestão e esses caras que vão definir o futuro do Augusto Melo, esses caras não querem. Que é transformar o Corinthians em SAF. Uma vez transformando o Corinthians em SAF, acabou a mamata. Não precisa de conselho deliberativo, não precisa de conselho de nada, entendeu? Não precisa de aconselhamento. Quem comprar chega, monta lá o time e administra o futebol do Corinthians. Vai manter lá o presidente para cuidar do social, que é o que elege um presidente, mas que ninguém quer, né? Porque para ganhar alguma coisa precisa... Tá no futebol. Botar a mão no futebol. Então, basicamente, é isso daí. O Fred Luz veio, está sendo visto pelos caras do conselho como um cara que vai tirar o doce dessa turma que está desde 1900 e bolinha comandando o Corinthians. Quinta pode cair. É isso, quinta. Aí é o seguinte, o rito são 302 conselheiros. Para que ele seja impeachado, né, são necessários 152 votos, certo? 151 mais metade mais um. Perfeito? Uma vez que isso aconteça, ele sai do cargo e abre-se o processo. E até 5 dias o Romeu Tuma vai ter que convocar a Assembleia Geral dos Sócios para que haja a votação definitiva. Aí é o seguinte, nenhum sócio, ou pouquíssimos sócios vão lá para defender o Augusto. O presidente. Quem for lá vai para arrematar a discussão. Se for aprovada a abertura do processo de impeachment, eu diria que ele tá fora do Corinthians. Caramba. Caramba. Fala, senhor Mercedes, alguma coisa. Não, é que tinha uma mensagem ali do Igor. Logo agora, né, que o Corinthians começa a melhorar, aparece esse pedido de impeachment. Quer dizer, olha lá, aqui ó, quer inventar problema pro Corinthians agora que o time vem bem. Essa oposição torce contra o clube. Muita sacanagem. Oposição que era a antiga situação. É o grupo do André Sanches. Então, ele tem razão. Esses caras não são corintianos. Eles torcem pra eles mesmos. A última coisa que está no horizonte deles é o clube. Que vem em primeiro lugar são eles mesmos. Porque se eles fossem corintianos, ao ver toda a recuperação que o Corinthians promove nesse momento, essa arrancada que o Corinthians vem dando, de time quase rebaixado para time quase Libertadores, time que tem um Memphis Depay, que é hoje uma das maiores estrelas do nosso futebol, e pode voltar para a seleção da Holanda. Quer dizer, gente, o Yuri Alberto, que não jogava nada, tá jogando, a gente tá pedindo ele na seleção brasileira. O Garro, que se a gente pudesse naturalizar o brasileiro pra ele botar 10, nós não temos um cara desse na seleção. Quer dizer, agora que o time começa a arrumar, a se ajeitar, a casa começa a ficar em ordem, os caras querem pichar o presidente. Por quê? Porque não paga dívida? Nem vocês pagavam. Essa dívida só tá nessa casa que tá, porque o André Sanches e o grupo dele é que fez o Corinthians cair nesse buraco. E agora os caras querem tirar o Augusto Melo. Eu não tenho procuração para defender o Augusto Melo. Aliás, eu acho que a única saída pro Corinthians, Flamengo e futuramente o Palmeiras também é virar SAF. Porque esses caras são ferrados. Vocês viram o que aconteceu com o Botafogo ontem. Já abriu, colocou ações na Bolsa de Nova York.
Imagina o dinheiro que esses caras vão captar. E quanto vai entrar pro Botafogo. E, indiretamente, o Botafogo é o primeiro clube do Brasil a entrar na Bolsa de Nova York. Se não virar SAF, meu companheiro, com dinheiro de torcida e patrocinador, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas, enfim, eu não tô aqui para defender o Augusto Melo e nem para criticar A, B ou C. O que eu quero falar, mais uma vez, é isso. Se não virar SAF, não tem jeito. Se virou SAF, não tem essas coisinhas. Esses ciúmes, essa ciumeira toda aí que a gente vê do pessoal da oposição, que hoje é oposição, ontem era situação, e vice-versa. Entendeu? Os caras eles não querem largar a teta. Eles querem mamar no poder. Por N motivos que a gente gostaria de conseguir provar e não consegue, mas que ouve falar. Tô mentindo? Tô mentindo? A gente escuta falar cada barbaridade dentro do Corinthians, só que a gente não consegue provar. E não tem como falar. Por que esses caras têm tanta tara pelo poder? Porque se eles fossem de fato corintianos, eles faziam, não, pera um pouquinho, tá dando tudo certo agora, velho. Pelo amor de Deus, não vamos mexer nisso. Esse time, do jeito que tá, indo pra Libertadores, com da situação que ele se encontra, 2025 pode ser um ano de títulos. Não vamos tocar nesse assunto. Mas não, eles não querem largar a teta. Eles não querem largar a mamata. Porque tem gente que ganha direto e indiretamente lá dentro. Entendeu? Então o Igor tem toda a razão no comentário dele. Esses caras não são corintianos. Eles pensam em tudo, menos no Corinthians. Era isso que eu queria falar. Eu conversava com o Quesada antes de começar o programa e a gente falava justamente sobre essa característica dos clubes associativos, clubes de futebol em geral. Mas isso vale também para muito clube associativo que nem futebol tem. Normalmente você tem a situação, né, num regime democrático, a situação e a oposição. Num clube como o Corinthians, Quesada, qual é o único projeto da oposição hoje? Derrubar quem tá no poder. Derrubar a situação. Aí, digamos que derrube. Quem está na situação passará automaticamente para a oposição. Qual será o projeto desta oposição? Derrubar a situação. Isso vale para muitos clubes, para quase todos. A Portuguesa é assim, Palmeiras também é assim, e o Corinthians e o Santos, etc. e tal. Augusto, quando estava na chamada oposição, apoiou a ideia de se fazer uma investigação contra o Roberto Andrade e o Duílio. Ou seja, quem estava lá também falava em impeachment. Eu sou favorável à discussão do impeachment, tá? Sou. Mas na segunda-feira, posterior ao encerramento do Campeonato Brasileiro. Terminou o Campeonato Brasileiro? Se reúnam a partir das 9 da manhã. Tem que acordar cedo, viu, gente? 9 da manhã. Todo mundo no Parque São Jorge. Vamos fazer uma grande análise das contas do Corinthians. Só que aí tem que abrir a caixa preta da anterior, da renovação e transparência. Claro, entendeu? então já que é pra... Abre, já que tá gastando tempo, tá levantando cedo, eu tô sugerindo 9 da manhã. Lógico. Tem que levantar 6, lógico, né? mas pegar é mais difícil, cedo. lógico. É difícil, os caras não vão fazer isso. Então, abra a caixa preta inteira do Corinthians. Entendi. 15 anos pra cá. Isso, aí todo mundo que tiver envolvido, automaticamente já está fora da possibilidade de comandar o clube, tá? Se o Augusto tiver coisas erradas aí... Fora. Tá fora, tchau. Se os anteriores estiverem com coisas erradas, você, amigo, já... Aqui você não passa na catraca, você tá fora. Quem tem lisura dentro do clube? Escolhe lá 5 caras, faz lá uma espécie de uma votação. Então tem 3 candidatos, agora chama o sócio outra vez e façam novas eleições. Se é um processo sério, pensando no clube, no bem do Corinthians, faz a rapa, faz a limpa. Mas o último que sair tem que apagar a luz do clube, Aí né? é que tá. Eu não vou ninguém, eu não vou generalizar, porque assim, eu não conheço os 302 conselheiros. Eu imagino que tenha gente honesta aí. Né? Não, é a maneira só de falar. Sim, tem razão. Razão. Agora, o problema é que essa gente honesta, ela precisa da gente desonesta para também se candidatar, lançar candidatura e se eleger. Pesada, é igual política, velho. Então. É igual política. É igual política. Não, é igual política partidária. Exato. É igualzinho. Dá pra você confiar em quem tá lá hoje? Você confiava em quem tava lá ontem? A oposição de hoje pode ser a solução pra amanhã? Claro que não. Eu não acredito em ninguém, cara. É isso. E não defendo ninguém. Ninguém. Seja em clube e seja lá em Brasília. Ou seja aqui no Palácio do Governo, ou seja em qualquer outro lugar. Pra mim é tudo gato do mesmo saco. Tudo gato do mesmo saco. Os caras fazem qualquer coisa pra não perder o poder. Eles andam abraçados com quem eles estavam xingando ontem. Não é verdade? É constrangedor isso.
E a gente vota. Como associado do Corinthians, vota. Os caras que estavam na situação ontem tomaram uma rasteira, vão pra oposição hoje, se elege os caras da situação. Os caras não pensam no clube. Volto a dizer, os caras só pensam neles, em mais ninguém. Sormani, já falei do clube... Pensadinha, só pra encerrar. Como é que pode um Corinthians, um time com essa grandeza, desse tamanho, dessa expressão, ser um time desse jeito, com 2 bilhões e lá vai fumaça de dívida? 2,3. 2,3 não tem cabimento, gente. O Corinthians tem potencial maior do que muito time da Europa que joga em campeonato grande. Isso que você tá falando, Flavinho Facincani, é o clube do Bolinha. Eu já falei aqui algumas vezes, quem lembra, quem tava vendo o programa vai lembrar. Desde 1960, desde os anos 60, a mesma trupe, a mesma turma tá comandando o Corinthians. Começa lá atrás com aquela disputa Vicente Mateus e o Vadielu, aí eles vão se alternando no poder. Um outro momento aparece lá um cara que representa um dos lados ali para ser a tal da oposição, que depois também sai rapidinho. Então você tem Vadielu, Vicente Mateus, aí vem Marlene Mateus. O Dualib era Marlene Mateus, virou presidente, ficou 15 anos no poder. O Andrés era... Dualib entrou no poder, ficou com a renovação durante 16 anos. Derrubou o Dualib, aí veio a história do... O Augusto era dessa turma aí. O Augusto fez parte dessa gestão. Renovação inclusive e transparência. do Andrés. Né? Do Andrés. Diretor de base. Então é isso daí. A gente tá falando o quê? Pra você abrir os olhos aí. Você torcedor. É a mesma turma que tá ali. São as mesmas moscas que estão nesse bolo desde os anos 60. Né? Eles se fecham ali. Por isso que eles não vão permitir que gente de fora se eleja, se candidate, se eleja, porque eles não querem perder esse doce chamado Esporte Clube Corinthians Paulista, entendeu? Se odeiam hoje, se amam amanhã, se alternam no poder e o Corinthians a cada ano, a cada temporada, a cada década vai vendo a grana sumir. Cara, é inadmissível um clube ter uma dívida de 2,3 bilhões. Eu vou tirar o estádio, porque o estádio não é problema, tá? Já fechamos essa conta aqui. O estádio se paga. O estádio paga o estádio. Tirando o estádio, que são 600 milhões, 700 milhões, vai. Me ajuda aí, 2,3... Um bi 600. Um bi 600. Porra, cara, como é que vocês conseguiram chegar a uma dívida de 1,6? Ô, Lelê, eu acho isso que... não existe, velho. Eu acho que mais do que a gente... Não existe, isso não existe. Mais do que a gente conjecturar os valores, eu acho que a pergunta que tem que ser feita agora, nesse exato momento, é a seguinte. Tá bom. Não faz pergunta difícil. Mas a função nossa é fazer pergunta difícil, né? Não, beleza. Sai o Augusto, tá? Vamos lá, tiraram o Augusto. O Andrés vai assumir o Corinthians? Tem chance? O ano que vem? Voltar? O Andrés, eu não sei se na figura... você tá falando na figura de pessoalmente, Pessoal, né? Vou ser o novo presidente. Vai ser alguém da turma dele, óbvio. Não tem a dúvida. Mas é pra ele de novo? André Negão tem chance de voltar a ser candidato? Pelo amor de Deus, seu senhor. Sexta-feira. 11... Você quer que eu vá embora do programa? Não, são perguntas boas. Não, mas foi o candidato dele na eleição passada. Mas você tá vendo? Essa é a pergunta do milhão, Flavinho. Você entendeu? Você tirou a turma que tava. Colocou um cara que a gente viu que... Duílio não pode. Duílio não pode pelo estatuto. Certo? Pelo estatuto. Gobi pode. O Mário tem interesse em voltar? Doutor Mário Gomes. Já esteve aí em alguns momentos. Já teve em alguns momentos dando entrevista. Meu amigo. Camisa do Schumacher. Já deu entrevistas. Já deu entrevistas em alguns momentos dizendo que não é o nome, mas eu não duvidaria. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta. E até o Michelete pode ajudar nessa resposta. Presta atenção, Michelete. Michelete do mundo. Ele não presta atenção no programa. Não, hoje ele tá totalmente agitado. Tá lá, hoje é sexta-feira. Existe alguma possibilidade do craque Neto, nosso grande amigo, sair presidente do Corinthians? Sair candidato a... Você tá lá com ele uma toda hora. possibilidade. Inclusive... Você trabalha com ele. O Neto já pensou muitas vezes sobre isso. Eu não sei exatamente agora, às 11 e pouco da manhã de eu tinha ouvido ele falar em relação a 2027, né? Na próxima eleição. Então, né? mas aí tá. Se acontecer esse negócio do impeachment, novas eleições são convocadas em até 90 dias. E aí, qualquer um que seja conselheiro
pode se candidatar. É óbvio que ele precisa ter um apoio lá, um mínimo de um apoio para se candidatar. Não descartaria essa E possibilidade. quando você tá, Netão? Tá indo bem. Eu sinceramente, Só falo isso. o Neto vai perguntar uma hora pros chegados dele. Não, tira daí. Tira. Eu acho... Tira daí, vai. O assunto é sério. Eu acho, Flavinho, que o Neto seria um puta presidente no Corinthians. Um puta presidente do Corinthians. Mas se eu tivesse que dar um conselho pra ele, continua na Band. E pra finalizar agora, o Corinthians aí deve ter desfalques de Yuri Alberto e Félix Torres aí contra o Vasco, hein? A dupla aí foi constatada com uma lesão muscular. Confronto direto com posição no Brasileirão será neste domingo aí. Na Neoquímica Arena, o Corinthians treinou nessa manhã de sexta-feira aí. No CT, Joaquim Grava na penúltima atividade antes de enfrentar o Vasco, hein? Nesse domingo às 4 da tarde. O atacante Yuri Alberto aí, que saiu no intervalo da vitória contra o Cruzeiro por 2-1, teve uma lesão no músculo posterior da coxa, que é o grau 1, que é uma lesão um pouquinho menos grave aí. Deve tirar ele por uma semana mais ou menos. Além dele, o zagueiro Félix Torres aí retornou da seleção do Equador com uma lesão no músculo anterior da coxa direita, grau 2, que deve tirar ele de 2 a 3 semanas aí dos gramados. Pode até perder esse finalzinho de temporada aí pelo Corinthians, o Félix Torres, zagueiro do Coringão aí. Ambos iniciaram o tratamento e devem ser desfalques contra o Vasco, né? O elenco do Timão foi dividido em 2 grupos para atividades separadas. A primeira ativação do dia foi na academia com o tom do elenco. Já no gramado, fez um exercício de troca de passes com movimentações antes de ser dividido. Os jogadores que atuaram por 45 minutos contra o Cruzeiro voltaram para a parte interna do CT para fazer um novo trabalho regenerativo aí. Os demais jogadores permaneceram no campo para uma atividade de posse de bola com transição e outro enfrentamento em campo reduzido. Um complemento também com finalização aí foi realizado no final do treino aí pelo elenco corintiano. Já para a partida contra o Vasco, Ramon Dias não terá o atacante e Memphis Depay suspenso na partida contra o Cruzeiro pelo 3º cartão amarelo. Em contrapartida, o treinador também já pode contar com o retorno de José Martínez, o atacante Romero, que voltaram de compromisso das suas seleções e na data FIFA. Então, o provável Corinthians para enfrentar o Vasco nesse domingo aí vai ser Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, Alex Santana, André Carrilho, Rodrigo Garro, Thales Magno e Romero no ataque. Embalado por 5 vitórias seguidas, o Corinthians encara a partida contra o Vasco como um confronto direto, pensando na possibilidade de garantir uma vaga na Libertadores de 2025 aí. Os dois times são separados por apenas 1 ponto e o Coringão vencendo essa partida já pode abrir 4 pontos de vantagem aí para o Vasco se firmar de vez pela briga da Libertadores aí, pelo menos pela pré-Libertadores. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis!